uma Bíblia, abra a Bíblia no livro do Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, o versículo é o versículo 5, uma passagem muito conhecida da Bíblia. 19:5 diz o seguinte: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Amém? Podemos assentar. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre ficar na casa da gente ou ficar na casa de alguém. Jesus. Sempre que Jesus se predispôs a ir em alguma casa, ele ia para socorrer a família em alguma necessidade. Você vai lendo o Novo Testamento e percebe que a ida dele tinha sempre um objetivo de socorro. Uma vez ele foi na casa do Jairo, porque a filha do Jairo havia morrido, e ele foi lá ressuscitar a filha do Jairo. Outra vez ele esteve em algumas casas, como ele foi até a procura da família do amigo que ele tinha, chamado Lázaro, que também estava a família passando por um problema de muita tristeza, e ele chegou até a cidade, foi direto para o cemitério para resolver o problema de dificuldade que aquela família estava passando. Então a predisposição dele para ir em uma casa, geralmente é para ajustar as coisas, para arrumar as coisas, para estabelecer conserto em coisas que estão danificadas e que precisam de alguma forma serem reconstruídas, refeitas. E isso é uma necessidade muitas vezes que nós temos. Muitas vezes os problemas que estão presentes dentro de nossa casa são problemas que fogem do controle. E são coisas que, se você não arruma, elas vão criando proporções tão gigantescas que às vezes geram situação que acaba atingindo todo mundo que vive ali. E tem muitas coisas que é péssimo para nós. E dentre as muitas coisas que são péssimas para nós, não há algo mais perigoso a ponto de nos danificar, não somente por fora, mas nos danificar por dentro, do que um lar totalmente desajustado, uma família desajustada, uma família dominada pela perturbação, pela briga constante, pela ausência do respeito mútuo, quando as pessoas realmente vivem debaixo do mesmo teto, mas que não conseguem estabelecerem regras de limites uma para as outras, a ponto então que o ambiente fica completamente perturbado. O que é um ambiente perturbado? Um ambiente perturbado é um ambiente onde prevalece as brigas, onde prevalece as contendas, onde as pessoas não ponderam nada, onde ninguém recua. Ambiente perturbado é aquele ambiente onde o orgulho torna-se algo mais forte dentro da convivência das pessoas. Por quê? Porque o orgulho não deixa nós admitirmos que erramos, o orgulho não deixa nós recuarmos, o orgulho nos impede de pedirmos perdão, o orgulho nos impede de consertarmos as coisas e de termos as atitudes que são as atitudes que mais conseguem equilibrar uma convivência entre as pessoas, que é exatamente atitude de afeto, atitude de carinho, atitude de respeitos. São atitudes que praticamente deixam de existir quando o orgulho prevalece. E dentro de uma situação, nestas condições, só a presença de Jesus para tentar influenciar as pessoas, para tentar desarmar pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, para que ao serem desarmadas venham então perceber
a necessidade de uma nova atitude, a necessidade de uma nova postura, porque às vezes nós estamos precisando simplesmente percebermos isso, percebermos a nossa necessidade de mudança, percebermos a necessidade de permitirmos a transformação de Deus em nós, para fazer de nós pessoas mais pacientes, pessoas mais ponderadas, pessoas que realmente estejam com o seu orgulho e a sua arrogância quebradas diante daquilo que são os ensinamentos de Deus ou de Jesus na vida de uma pessoa. Geralmente, quando Jesus vai na casa de alguém, ele vai com esse objetivo de operar mudanças, porque ele percebe que somente operando mudanças é possível se estabelecer a ordem, o entendimento e a paz dentro de uma casa, porque a mudança acontece na vida das pessoas. Somente a mudança de Deus é capaz de fazermos nós diminuirmos para que Deus possa de fato crescer. Somente a mudança real de Deus em nós é capaz então de fazer nós nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos mais de Deus. E isso acaba facilitando a possibilidade do domínio de Deus dentro de uma casa, o que vai fazer com que a paz se estabeleça. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus, ele decidiu ir na casa de um sujeito. Quem era o camarada que Jesus queria na casa dele? Era um camarada com a vida toda esmiuçada, bagunçada. Você sabe quando a pessoa chega a um ponto que ele perde o respeito das demais pessoas? Perde a admiração, vai perdendo as coisas. O indivíduo reconhece isso, mas de repente não sabia como poder mudar aquela coisa toda. Ele sabia quem ele era porque ele vivia dentro de um contexto religioso. E dentro desse contexto religioso que ele vivia, ele foi rejeitado. Ele já tinha problema de rejeição. E as rejeições dele eram alguma coisa que lhe machucavam muito, como machuca qualquer pessoa, quando você percebe que de alguma forma uma situação criou-se em sua volta, ou por você, ou por circunstância, e que essa situação estabeleceu em você um carimbo de rejeição. Foi isso que aconteceu com esse homem. Talvez a circunstância da vida com respeito a ele. Ele vivia em uma sociedade e em todo um contexto religioso, e ele precisava se autoafirmar. Quando é que a pessoa tenta se autoafirmar? Quando ele precisa, muitas vezes, se autoafirmar para ser aceito, quando ele precisa se autoafirmar para mostrar alguma coisa para alguém. E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes essa nossa necessidade de autoafirmação pode nos tornar pessoas ridículas. Pela forma como nós nos conduzimos, por necessidade de sermos vistos, por necessidade que temos de sermos aceitos, ou de nos autoafirmarmos. Geralmente as pessoas que tentam se autoafirmar, elas são muito exageradas para tentar mostrar qualquer coisa. Elas enfeitam muito o carro que ela tem, ou enfeitam até mesmo a bicicleta que ela comprou. Quando há necessidade de afirmação, as pessoas não têm parâmetro até mesmo para os seus gastos. Para ele, o que é importante gastar é com aquilo que ele possa tentar mostrar para os outros que ele pode e que ele está acima de todo mundo. E às vezes isso acontece muito inconscientemente. E a melhor maneira que as pessoas encontram para tentar se autoafirmar e para poder estabelecerem na sociedade em que vivem que elas estão acima, ou que, de repente, elas são aceitas por si mesmo, dentro da visão muito individual e pessoal, é tentar ganhar dinheiro.
Porque tem pessoas que imaginam que quanto mais dinheiro ele ganha, mais ele vai ser aceito, mais ele vai poder estar acima de todo mundo e humilhar, e mais ele vai conseguir ostentar. Porque a ostentação é uma forma que muitas pessoas encontram de afrontar, às vezes, toda uma situação de convivência social que ele viveu anteriormente, na qual ele se sentia rejeitado. Com dinheiro ele começa a comprar, começa a ostentar exatamente. Você pode perceber isso, que de vez em quando a Polícia Federal está pegando alguns estelionatários, porque eles começam a ostentar na rede social. E a polícia começa a perceber que eles estão ostentando e começa a tentar entender de onde é que vem o dinheiro e eles se tornam presas fáceis por causa da necessidade de ostentar. De se impor, de tentar dizer que ele pode, que tem, querendo dar tapa na cara de alguém. E esse homem estava mais ou menos dentro desse contexto. Ele era rejeitado, o sistema religioso rejeitou ele porque ele resolveu abraçar uma profissão que ganhava muito dinheiro e ganhava de forma desonesta. Mas era o que ele podia fazer. Ele ia ganhar muito dinheiro e ele podia ostentar e poderia realmente estar de mal e ruim com todo mundo, porque ele ia passar a perna em todo mundo, mas ele se sentia bem com ele mesmo, porque ele era a forma que ele encontrava de se impor sobre os demais. Qual era o problema dele? Primeiro problema, ele era bem pequeno. Isso aí já dava para ele uma certa desvantagem, que criou na cabeça dele, quem sabe, esse sentimento de rejeição real que existia por conta do preconceito. E Jesus sabia. Jesus sabia que tudo aquilo ali tinha sido construído dentro dele, por conta de todo um sistema religioso e um sistema social do lugar onde ele vivia, e Jesus achou por bem socorrê-lo. Ele era pequeno, como ele pensou, eu sou pequeno, estou em desvantagem, vou tentar ficar rico. Aí sabe o que ele se tornou? Ele se tornou funcionário público. Ele começou a trabalhar como coletor de impostos. Ser funcionário público, eu já até expliquei para vocês, para aquela sociedade era a pior profissão que existia. Os funcionários públicos eram desprezados. Os funcionários públicos eram colocados para fora da igreja, para fora da convivência religiosa. Sofreu uma rejeição que vocês não querem imaginar. Os religiosos, quando viam um funcionário público, eles saíam da frente, mudavam de caminho. Se eles estivessem sentados em algum lugar e um funcionário público viesse e sentasse do lado deles, eles levantavam e deixavam o funcionário público sozinho, porque ninguém andava com um funcionário público. Você diz, mas por que essa discriminação? Porque naquela época, o Império Romano havia dominado aquela região. E como o Império Romano dominou aquela região, qualquer pessoa que fosse funcionário público que trabalhasse para o governo, trabalhava para um sistema invasor. No caso, os romanos que haviam dominado aquela região onde vivia Jesus. Então, o camarada que trabalhava para o governo, o pessoal olhava com desprezo e dizia, é um traidor da pátria. É um camarada que não tem nosso respeito pelo fato de estar trabalhando pelo povo que nos invadiu, que nos dominou e que nos escravizou, aqui politicamente falando, que era o que o Império Romano fazia. O Império Romano havia dominado toda aquela região e ele ficava captando pessoas para trabalhar para eles no lugar, e aquelas pessoas iam trabalhar porque dava dinheiro, mas eles eram taxados como traidores da pátria e eles tinham um nome pejorativo de publicanos. Era o chamado de publicanos, que era funcionário público. E ele optou por ser funcionário público, por quê? Porque como funcionário público, ele ia coletar o imposto dos seus compatriotas, e os romanos queriam uma parte. O que ele cobrasse além daquilo que os romanos queriam como imposto do povo, não importava o que ele ia cobrar mais, o que ele cobrava mais pertencia a ele.
desde que ele desse a cota do império dominador do lugar, já era suficiente. E o sujeito tornava-se coletor de impostos, ele explorava o seu próprio povo. Por quê? Porque algum imposto que custava R$10, eles cobravam 20. 10 eles ficavam, 10 eles mandavam para Roma. E isso então criou-se uma situação de muita antipatia a todos aqueles, principalmente, que eram coletores de impostos. Aliás, imposto sempre foi problema. Por causa de imposto, muitas guerras aconteceram em várias partes do mundo. E isso era um problema. E esse cidadão foi ficando rico, ficou milionário. Ele era pequenininho, baixinho, mas rompeu com a religião, porque ele preferiu o dinheiro, o pessoal desprezava, se sentia rejeitado. Ele foi ficando forte, poderoso financeiramente, tornou-se um cara riquíssimo. Ele era odiado na cidade que ele morava. O nome da cidade se chamava Jericó. Lá em Jericó, ninguém gostava dele. Todo mundo sabia que ele era desonesto. Todo mundo sabia que ele era ladrão. Todo mundo sabia que ele tirava dos seus próprios compatriotas, cobrando imposto acima daquilo que ele realmente tinha que pagar. Mas ele estava no poder, assentado no poder, ele estava no sistema dominante, ninguém podia tocar nele, ele era intocável. Então ele cobrava e todo mundo tinha que pagar, sob o risco de realmente sofrerem pena, exatamente por não fazerem aquilo que ele mandava fazer pelo poder que tinha. Entretanto, com certeza, nele havia o desejo e a necessidade de mudança. Todo ser humano, às vezes, quando para pensar e que ele faz uma leitura da sua própria vida, ele consegue descobrir vários pontos em que ele está precisando mudar. Ainda que muitas vezes ele pense aquilo e não tenha nenhuma atitude para poder realmente estabelecer aquela mudança, mas sempre na leitura, ou na autoleitura, ou naquilo que olhamos para nós mesmos, nós percebemos que existe uma certa série de questões e áreas da nossa vida que necessitam de uma mudança. E ele também tinha isso. E uma coisa que ele tinha: curiosidade. Essa era a curiosidade dele. Curiosidade do quê? De conhecer Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, todo mundo falava sobre Jesus, e ele tinha uma vontade imensa de poder conhecer Jesus. Entretanto, ele sabia que era muito arriscado ir atrás de Jesus. Primeiro, que ele não sabia se Jesus ia recebê-lo. Segundo, que para ele conhecer Jesus, ele tinha que se juntar à multidão que ia aonde Jesus estava. Isso poderia lhe causar risco de vida, porque como ele era odiado no meio da população da sua cidade, ao vê-lo, com certeza, as pessoas poderiam machucá-lo, porque ele era pequeno, alguém poderia pisar nele e machucá-lo e maltratá-lo, porque ele sabia o quanto ele era odiado por todo mundo. E ele soube que Jesus foi visitar a cidade dele. A cidade dele. Mas ele não teve coragem de ir lá na reunião que Jesus fez com o povo. Ele ficou com medo de ir e de ser pisado pelas pessoas. Mas ele teve uma ideia. Ele pensou: eu vou saber qual é o dia que Jesus vai sair da cidade. Eu vou lá para uma árvore que tem na entrada da cidade. Eu peço para os meus empregados me ajudarem a subir da árvore. Eu fico lá em cima da árvore e vou esperar Jesus passar. Quando ele passar, eu, de um ponto mais alto, vou poder conhecê-lo, saber quem ele é. Vou conhecer esse homem. Irmãos, quando você se predispõe a conhecer Jesus, tenha certeza, mudanças e milagres acontecem na nossa vida. Tenha a certeza disso.
Você só precisa ter o desejo de conhecê-lo, entender um pouco mais ele, os ensinamentos dele, que isso aí já abre precedentes para que você comece a experimentar aquilo que nós chamamos de mudança de vida, que é uma obra sobrenatural de Deus que muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa forma de ver as coisas, de ver a vida. Por isso que a gente vê esse número enorme de pessoas que falam: me converti, sou da igreja. O que? Essas pessoas são bobas? Não, é a ação poderosa de Deus que opera essa mudança na cabeça das pessoas, que ultimamente cada vez mais aumenta mais esse número de pessoas que passam a compreender exatamente essa necessidade de mudança e que de repente os valores mudam, a cabeça muda. Não é porque a pessoa realmente é uma pessoa volúvel, mas é porque há um conhecimento, há um entendimento e as pessoas evoluem naquilo que representa a forma de ver as coisas e de ver a própria vida. E ele fez isso porque ele tinha curiosidade. E ele foi para lá. Como era o nome dele? Zaqueu. Eu já falei para vocês aqui que esse nome Zaqueu, traduzido para o português, significa puro. Puro. De puro ele não tinha nada. Talvez os pais dele colocaram esse nome nele, porque viam nele, quando criança, algum tipo de pureza. Mas o tempo passou, ele perdeu a essência dele, a pureza, como a maioria de nós, às vezes, perdemos a nossa essência. A nossa essência é de bondade. E às vezes o tempo nos muda e a vida vai nos mudando, vamos ficando casca grossa, vamos ficando na defensiva, vamos ficando armados por conta de uma série de fatores, e às vezes aquela essência bondosa que você tinha vai se perdendo ao longo do tempo por conta das circunstâncias. Quantas vezes a gente não para e nos diz: eu não vou ser mais besta, eu já fui muito bonzinho, não vou ser mais bonzinho. E você começa a lutar contra a sua essência, contra aquilo que você é. Você não foi feito mal e você não é mal. Você é uma pessoa boa, mas de repente as circunstâncias, as decepções, as ingratidões, as armações e tanta coisa vai armando você. E vai perdendo a essência. Ele perdeu a essência dele. Os pais colocaram o nome dele de puro, mas na cidade ninguém chamava ele de puro. As pessoas chamavam ele com certeza só por nomes pejorativos: ladrão, safado, bandido, isso não presta, isso rouba a gente. Eram essas colocações. Eu acho que ele não estava mais acostumado em ouvir o seu nome. O seu nome ele não ouvia mais, ninguém falava mais do seu nome. Só eram colocações pejorativas, de pessoas odiadas. É assim que nós somos. Quando nós gostamos de alguém, a gente evita chamar o nome, aquele ali, aquele safado, aquele bandido, aquilo. A gente sempre tem um tom pejorativo, o que não era diferente para ele por conta da situação em si. Ele foi, subiu na árvore, e quando ele subiu na árvore, Jesus vem passando. Jesus com aquela multidão, ele querendo ver, lá em cima da árvore, e Jesus vem. Sabe o que diz a Bíblia? Quando Jesus passou debaixo da árvore, Jesus parou. Parou e ele deve ter ficado... Por que ele parou? Aí Jesus olhou para cima. Estava ele lá sentado na árvore. E Jesus disse assim para ele: Zaqueu, vejam bem, eu falei para vocês que talvez há muito tempo ninguém chamava o nome dele. Jesus foi lá e chamou ele pelo nome, como que dizendo: ó, rapaz, para mim você continua sendo a mesma pessoa com aquela essência que você tinha antes. Aquela essência que foi contaminada, que se tornou impura por conta de uma série de fatores, para mim não muda nada. Para mim você continua sendo puro. Jesus chegou e disse: puro, desce depressa, porque hoje me convém ficar, dormir lá na tua casa. O camarada tomou o maior susto. Primeiro, aquilo ali já quebrou uma série de questões de resistência. Primeiro, que ele achava que Jesus nunca ia recebê-lo. Segundo, que ele se achava rejeitado. Terceiro, que o sistema religioso não suportava ele. A religião
tinha ojeriza a pessoa dele. Ninguém queria saber dele, ninguém era amigo dele, ele só tinha ele, a família dele com certeza e o dinheiro que ele tinha. Era uma pessoa totalmente desprezada. De repente, um homem que para ele era importantíssimo chega, chama ele pelo nome, e além de chamar ele pelo nome, ainda diz: eu quero ir lá na tua casa. O camarada desceu, diz a Bíblia, da maior alegria. Ele desceu e Jesus voltou. Jesus foi ali só para buscar ele. Diga glória a Deus. Às vezes eu fico pensando e fico imaginando, Jesus era muito gente boa. Pense num camarada gente boa, ele vai lá, pega um cara rejeitado, um cara que ninguém gosta, um camarada que todo mundo rejeita, e diz: eu vou lá atrás dele. Sabe, é assim que Jesus é com você. Ele tem andado atrás de você, diga glória a Deus. Ele vive atrás de você. E você sabe disso. Quantas vezes você para e alguém diz uma coisa: isso aí é comigo. Deus começa a falar pela boca das pessoas para você. É como que dizendo: eu conheço você, eu quero você, você é meu. E ele fica esperando exatamente o quê? Você se permitiu uma mudança que ele gostaria que acontecesse, mas ele não força a barra, não. Jesus não força barra nenhuma, ele só te ama, e ele demonstra esse amor, e às vezes compreendendo você numa série de questões, porque ele é Deus, ele conhece a sua vida, ele sabe quantas vezes você se decepcionou, ele sabe quantas vezes você foi injustiçado, ele sabe quantas vezes você foi maltratado, ele sabe realmente o que aconteceu em tua vida, para poder construir exatamente aquela pessoa que você é, de repente, com a sua essência totalmente desajustada, totalmente falsificada por conta de uma série de coisas. E ele tenta regularizar as coisas. Ele disse: eu quero ir lá na tua casa. O cara desceu. Quem acompanhava Jesus, tinha muita gente que era da religião, que sabia da história do camarada, já começaram a reclamar: ei, está tudo errado. Será que Jesus não é Deus? Ele não conhece a vida desse camarada, não? Vai na casa dele. Vai na casa dele criar intimidade, porque ir na casa é estabelecer convivência de intimidade. E Jesus foi. O camarada mandou fazer uma comida, juntou um bocado de gente, entrou com ele. O pessoal que entrava com Jesus entraram na casa também e começaram a murmurar, começaram a criticar: Jesus não é sério. Esse Jesus aí é só balela, isso não é Deus coisa nenhuma. Porque se ele fosse, ele sabia com quem é que ele está metido, ele sabia quem é esse camarada não é digno, esse camarada é ladrão, esse camarada é safado, e Jesus está aqui na casa dele. E diz a palavra que aconteceu o inesperado. Não para Jesus, para as pessoas que acompanharam Jesus até a casa do homem. Diz a palavra o seguinte, versículo 8, vê se tu consegue colocar o mesmo 19, 8. Isso. Entremente, Jesus se reuniu na casa do camarada e diz a Bíblia: Zaqueu se levantou e disse a Jesus. Ele parou, Jesus na casa dele: Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Tudo que eu ganhei ilicitamente, eu vou corrigir agora. As pessoas que são pobres dessa cidade, eu vou pegar a metade do que eu tenho e vou dividir com elas. E se alguma coisa eu tenho defraudado, eu tenho tirado de alguém, através dos impostos altos que eu cobrava, eu vou restituir 4 vezes mais. Das pessoas que eu tirei, cobrando imposto R$10, eu vou devolver 40. Vou corrigir as coisas. Em outras palavras, vou voltar à minha essência original. Diga glória a Deus. Vou voltar à minha essência antiga, eu quero sair disso aqui, quero corrigir as coisas.
Não tem a menor maneira de você corrigir, quando o camarada se predispõe a tomar uma atitude dessa. O dinheiro era tudo para ele, o dinheiro lhe dava ostentação, o dinheiro lhe autoafirmava, e agora ele está rompendo com aquilo. Vou devolver 4 vezes mais do que eu tirei. Então Jesus falou para as pessoas que estavam ali. Olha o que Jesus falou. Hoje houve salvação nesta casa, disse Jesus. Porque também este é filho de Abraão. Este é um judeu que precisava ser alcançado e socorrido. Porque a minha missão é essa, disse Jesus. Eu não vim para quem está certinho, disse Jesus. Eu não vim para andar com quem é perfeito. Eu vim para buscar aquela pessoa que está desorientada, que está perdida, que não sabe o que fazer da vida, que perdeu a sua essência, que perdeu o rumo da sua vida. Eu vim ao mundo para quê? Para buscar essas pessoas. Essas pessoas que eu quero. Não são os perfeitinhos. E então, naquele dia, ficou claro o que acontece quando Jesus Cristo entra em uma casa. E quando eu falo entrar numa casa, eu não falo só no sentido literal, de entrar na casa. Mas o sentido pode não ser literal, pode ser figurativo. Entrar na vida da pessoa, porque nós somos a casa, o templo do Espírito Santo, e Jesus precisa entrar em nós. Quando Ele entra na nossa vida, mudanças acontecem. Quando Ele entra em nossa vida, essas transformações elas são inevitáveis. Só basta nós abrirmos a porta, porque a porta que abre somos nós. E Zaqueu abriu a porta no momento em que ele foi procurar Jesus. E a entrada de Jesus na casa dele, no sentido literal, e na vida dele, no sentido figurativo, foi determinante para que as coisas se consertassem, para que as coisas se arrumassem, para que ele não fosse refém da necessidade da autoafirmação, para que ele não fosse refém da necessidade de ser visto ou de se impor diante dos demais por conta do dinheiro e por conta do poder econômico. E isso Jesus continua fazendo na vida de todos nós. Entrar para mudar, para organizar as coisas, para nos trazer a nossa essência, para poder trabalhar em nós e fazer de nós pessoas melhores. Então que nesta noite, sim, que você possa pedir para Jesus isso, que Ele entre não só na sua casa, literalmente falando, no lugar onde você vive, mas que Ele entre em você, e que essa presença dEle em você possa te dar forças para mudanças que você reconhece como necessidade de mudar. E isso é possível através da presença de Jesus em nós. Amém? Que Deus te abençoe.